Saudações, senhoras e senhores, aqui é o Dan. Voltamos hoje aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu pensei em trazer para vocês o desenho do Batman, né? E a gente vai ver como é que o Batman é desenhado de 3 jeitos diferentes. Aqui à esquerda, como ele é desenhado na animação, principalmente como foi idealizado pelo Bruce Timm. Aqui no meio, como ele aparece nos quadrinhos, o visual bem clássico, né? Como ele é desenhado pelo Denny O'Neil. E aqui na direita, como ele aparece no jogo de videogame Batman Arkham City. O que eu fiz aqui foi desenhar 3 corpos, né, mais ou menos na mesma posição e com as mesmas proporções. Claro que não está exatamente igual, né, mas eu tentei aqui, eu fiz o meu melhor para deixar pelo menos parecido aqui, para a gente poder ver as principais diferenças entre os desenhos dos 3. Quem quiser seguir as mesmas medidas que eu estou usando aqui uma altura de 2 centímetros de cabeça, né, ou seja, várias linhas aqui na horizontal, com 2 centímetros de distância entre elas, até a última, de modo que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças de altura para esses personagens aqui. Então, sem enrolação, vamos começar. Mas só para esse vídeo não ficar longo demais, eu vou ter que ir acelerando aqui em algumas partes, mas eu volto sempre para explicar ao longo do caminho. Aí a gente vai começar justamente com o Batman do desenho animado. Todo ele, né, é bem angular, o queixo bem largo e os traços são bastante simples, né? Porque afinal de contas é focado na animação. E eu acho esse design genial, né? Esse design aqui foi concebido pelo Bruce Timm, que é um animador espetacular, e ele consegue fazer muito com poucos elementos, né? Ele consegue representar bem os personagens com poucos traços, poucas linhas. Isso é um talento que é muito difícil de se obter. Então a primeira coisa, né? Alargar bem o queixo, e a boca é bem simples, é uma linha só, aqui no rosto, fazer as linhas mais retas e as quinas bem proeminentes. A gente já pode aproveitar e fazer um dos olhos, vai ser quase que como uma pontinha mesmo, né? Um triângulo invertido, e o olho esquerdo na outra direção. A orelha aqui do lado esquerdo, ela vai começar mais ou menos na direção do olho mesmo, mas ela vai apontar para trás da cabeça do Batman, fazendo uma ponta. E a orelha na esquerda do Batman, na nossa direita, vai fazer uma ponta para trás, mas a linha do outro lado, ela já se emenda com a linha do pescoço. Os ombros nesse design, eles são bastante altos. Logo aqui do queixo, praticamente, a gente já começa a traçar os ombros, né? Só que eles vão se prolongar para bem mais longe do que seria aqui o ombro de um ser humano na proporção anatômica correta, por assim dizer, né? Para fora mesmo, né? Vai parecer esquisito no começo, mas depois vai fazer sentido. Para traçar o tórax dele, eu sugiro, na verdade, começar bem aqui longe mesmo, né? Pra gente poder encontrar a cintura dele como se fosse um sorvetão, ó. E essa guia aqui, ó, vai nos ajudar a fazer o desenho da parte superior do tronco dele todinha. O tórax, a altura dele vai coincidir também com a linha aqui, né? A segunda linha. E aqui onde a gente começa o braço dele, ó, é onde a gente pode voltar para dentro para poder fazer o braço do desenho aqui. Aqui onde a gente desenhou o tórax, aproveitando essa linha que a gente usou como guia, né, e fazer uma letra S bem proeminente aqui até a cintura. A cintura vai ficar mais ou menos na mesma posição que ela estava originalmente mesmo, né? Utilizando essa guia que a gente fez antes também, a gente vai a partir daqui fazer um S também que vai encontrar com essa marcação. A partir daqui, a gente vai ter uma linha bem reta mesmo para o braço esquerdo e ela vai ultrapassar a altura da mão do personagem que a gente desenhou aqui, ó. Ela vai até essa outra linha aqui totalmente, ó. Do lado de cá, a linha ela vai se quebrar, né, no braço dele, desenhando realmente o cotovelo. E é bem característico desse design do Bruce Timm, esse estilo de braço aqui, ó. É uma linha só de um lado, né, um arco, e 2 linhas do outro lado, para a gente ter a alusão aí aos músculos, né? E aí a gente já começa a perceber, ó, a forma do corpo do Batman, né? A cintura dele vai ser bem parecida com essa que já tá aqui mesmo, só que o cinto dele vai começar bem aqui em cima, vai ser bem grosso, né? O bate-cinto aí de utilidades, e vai terminar para um pouquinho para baixo dessa linha aqui. A sunga dele que fica por cima da calça vai ser mais simplificada também, ao invés de uma curva, vai ser praticamente uma linha reta, vai ser um triângulo, né? E as pernas dele, eu fiquei bem impressionado quando eu estava olhando os desenhos, como que a coxa, né, em comparação com a canela, ela é bem mais fina, né? Ela vem quase que reta aqui para baixo, e a outra é bem inclinada para trás, para que as pernas dele fiquem naquela posição legal, né? Mas é bem fininha mesmo, bem reta praticamente, sem muita curva. Mas aí quando a gente chega na canela, aí ela vai fazer realmente uma curva mais acentuada no outro lado, para acentuar a batata da perna. Pode parecer estranho a princípio, mas é assim que é o desenho dele, né? E o tornozelo chega aqui, né? A gente pode até assinalar aqui levemente, ó, o joelho dele. O pé dele que está desenhado aqui nessa posição, ele é como se fosse visto de cima, então ele vai fazer uma pontinha. Do outro lado, fecha aqui o arco também.
Aqui a gente pode fazer a marcação do joelho na perna que está do outro lado, né, que está de frente para onde o Batman está olhando. Mas aqui a canela também bem acentuada, bem curva mesmo. O pé dele também faz uma pontinha. O outro pé, e a gente já nota, ó, como que fica diferente, né, do plano que a gente tinha traçado inicialmente. Já dá para ver bastante as diferenças aqui. A mão do Batman, né? A gente vai simplificar também, vai desenhar ela com uma mão fechada aqui e do outro lado a mesma coisa. Só para a gente identificar as proporções, né? O vídeo de hoje não é sobre como desenhar mãos, não é sobre como desenhar o corpo humano, é sobre como desenhar o Batman. Então é nisso que a gente vai concentrar. Um dos detalhes bem legais do visual do Batman nesse estilo aqui é a capa, né? Eu vou desenhar a capa para trás. Então para isso eu vou fazer um arco partindo aqui do ombro dele, ó, até o outro, do outro lado. E aí por trás aqui do Batman, né? A gente vai ter a capa dele aparecendo ali. E nesse estilo, ela não chega a tocar o chão. Ela para mais ou menos nessa altura aqui. Do outro lado também é a mesma coisa. Só que ela tem aquelas rebarbas legais, né? Que só a capa do Batman tem. A gente pode acrescentar as luvas, aquelas já famosas barbatanas ou garras aqui do lado, o símbolo, que é aquele bem famoso, né, bem clássico mesmo, dentro da elipse. E o cinto de utilidades, a gente marca a fivela aqui no centro. E aí os acessórios são como se fossem bisnagas, canetões, sei lá, ao longo do cinto dele. Agora a gente vai fazer as botas dele aqui e terminamos o desenho do Batman no estilo do Bruce Timm. Agora vamos partir para o desenho do Batman no estilo dos quadrinhos do Denny O'Neil. E nessa versão aqui, o Batman ele tem proporções muito mais parecidas com as proporções reais, né, de um ser humano comum. Claro que nenhum desses bonecos aqui tem, né, as proporções mais comuns que a gente vê por aí. Nem todo mundo é forte assim como o Batman, né? Mas considerando como o estilo do Bruce Timm é exagerado nas proporções, o do Denny O'Neil é bastante mais conservador nesse aspecto. O que tem de muito diferente, né, de muito relevante, é a quantidade de curvas, principalmente na hora de descrever a musculatura. Mas aqui no rosto é bem direto, aquele queixo proeminente aqui, maxilar bem definido, mas o rosto com um traçado um pouco mais suave, né, do que o Batman do Bruce Timm. As orelhas do capuz, comparando também com o do Bruce Timm, elas têm um tamanho semelhante, mas a forma vai ser diferente, elas vão ser mais retas mesmo, para cima, né, em vez de fazer essa curva para trás. Os olhos vão ter uma proporção bem parecida, a gente já tinha visto, né, no caso do desenho do Bruce Timm, que os olhos dele tinham uma proporção mais realista também, mas a gente vai ver nesse design aqui do uniforme uma alusão às sobrancelhas dele aqui no capuz. O nariz vai ser quase como um triângulo, né, aqui para baixo, e o capuz se fecha de uma maneira até parecida com o desenho do Bruce Timm. A boca dele vai ser bem mais realista, no entanto, né? A gente vai ver aqui o lábio com mais elementos, né, com mais linhas aqui do que o desenho do Bruce Timm. E o restante das proporções vai ser muito parecida com o do modelo que está aqui de baixo, só que um pouco mais arredondado, né? Toda a musculatura, ao invés de ter quinas, como tem o desenho do Bruce Timm, no caso do Denny O'Neil, ele gosta muito dessas curvas bem suaves para descrever os músculos. Isso é uma característica de vários dos desenhistas dessa geração dele, né? Eu acho esse estilo de desenho muito bonito. Quem consegue desenhar assim naturalmente, né, realmente se destaca. Não é o meu caso, né? Eu tenho que treinar, tenho que me forçar para conseguir desenhar dessa forma. Eu também gosto mais de quinas entre o Denny O'Neil e o Bruce Timm. Eu acho que naturalmente o meu jeito de desenhar é mais parecido com o do Bruce Timm. Mas então o Denny O'Neil ele vai arredondar aqui, né, a musculatura. Mas fora isso, né, vai seguir bem próximo aqui do que a gente já tinha estabelecido. E ele vai identificar, né, os músculos aqui de uma maneira mais marcada do que o Bruce Timm, naturalmente, porque o estilo do desenho do Bruce Timm é justamente da simplificação, né? Mas uma coisa que eu noto no desenho do Denny O'Neil é que ele não desenha todos os músculos absolutamente, né? Ele faz ali, em alguns momentos, só uma referência mesmo. O bate-cinto de utilidades vai ser bem menos proeminente do que no caso do desenho do Bruce Timm, apesar de ser bem grosso, né? E os elementos vão ser bem parecidos. A gente vai ter uma fivelona quadrada no centro, só que vão ter mais finas aqui, apesar de ser a mesma coisa, esses canudinhos, né? Esses, não sei nem dizer o que seria, esses bastõezinhos aqui, ao longo de todo o bate-cinto. Aqui a sunga por cima da calça, bem tradicional mesmo, parecida com uma sunga, sem muita modificação, nem muita simplificação, como no caso do outro desenho. A bota aqui nesse desenho, nesse uniforme, também muito parecida com o que foi feito pelo Bruce Timm. A capa nesse desenho do Batman aqui
Eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz aqui no Bruce Timm, eu vou fazer como se ela tivesse caída no ombro, né? Eu também acho muito legal quando o Batman usa a capa dessa forma. Eu achei interessante que nessa versão a capa não chega a tocar o chão, mas o movimento, né, também é muito menos proeminente, é menos, né, exagerado do que o da capa do Batman do Bruce Timm. E o símbolo é idêntico ao do outro Batman que a gente acabou de fazer, dentro da elipse amarela, o morceguinho com as curvas bem arredondadas. Fica faltando só as luvas com as garras. Esse visual clássico do Batman é o visual pelo qual eu conheci o Batman, né? O visual da minha infância. Então eu gosto bastante. E por fim, agora a gente vai fazer o visual do Batman como ele aparece no jogo Batman Arkham City. Esse é o visual mais complexo, né? Porque ele é muito detalhado. O formato do rosto, a princípio, ele é bem parecido com o formato do rosto do Batman dos quadrinhos tradicionais, né? Ele vai ser bem mais próximo de um rosto anatomicamente fiel. Só que ele vai ter mais detalhes e ele vai ser um rosto um pouco mais anguloso também. O capuz vai ter uma entrada aqui, né? Como se fosse uma ponta para dentro ali do rosto, né? Só que tem uma coisa que eu estranhei bastante a primeira vez que eu vi, né? Porque o Batman Arkham City, ele quer deixar a aparência de tudo bem mais realista, né? Então o olho do Batman, o olho mesmo, a íris, aparece aqui dentro, ó, da máscara. Isso é uma coisa que no princípio eu estranhei bastante. A máscara dele não vai ter esse visual como aqui no caso da máscara do Batman do Danny O'Neill, mas ela vai ter um relevo mesmo, né, da sobrancelha ali no capuz, como se ela fosse bem brava mesmo, como se o Batman estivesse já bem nervoso de nascença, assim, né, o capuz. Tem acentuado essa característica aqui. E o nariz também com a ponta bem angulosa para baixo. A boca dele também com mais detalhes, né, naturalmente. O tórax dele vai ser mais ou menos aqui onde ele está mesmo, só que vai ter uma acentuada, né, na curva aqui dessa caixa torácica. E a linha do tórax vai ultrapassar essa linha, né, que meio que limitou o tórax dos outros dois. E vai ser um pouco mais arredondado. A cintura vai ficar mais ou menos nessa posição mesmo, mas a linha aqui das costas, né, vai alargar bem o tronco. Então a gente vai começar essa curva um pouquinho mais abaixo. Ó. E nesse design aqui, o Batman do videogame, ele tem um pescoço bastante largo mesmo. O pescoço e os ombros, né? Os braços dele também vão ser bem mais fortes, bem mais grossos. Eu noto que nesse design, as orelhas desse Batman aqui, elas vão ser parecidas no formato com as do Batman do Danny O'Neill, só que elas vão ser muito mais altas, muito mais alongadas. E elas meio que apontam uma para outra, assim, né? Como se fosse uma tesoura mesmo. O trapézio dele aqui é muito acentuado. E ele tem quase que... Ele tá no meio termo, né, entre a proporção aí do Batman do Danny O'Neill e o Batman do Bruce Timm. Porque ele tem os ombros também muito largos, mas não chega a ser tão largos quanto o Batman do Bruce Timm. A cintura dele a gente pode alargar um pouquinho, pouca coisa, porque as pernas dele não são tão mais grossas assim, comparando com o quão mais grossos são os braços, né? As pernas dele não são tão mais grossas do que a do modelo que a gente deixou aqui embaixo. E a sunga dele não é tão cavada para cima, ela é um pouco mais comedida. As duas pernas dele vão então seguir aqui bem próxima mesmo essa proporção que a gente já tinha marcado. Nesse visual aqui, acho que porque ele usa uma roupa muito mais grossa, né, para se proteger dos tiros e tudo mais, a musculatura não fica tão visível, pelo menos nas imagens que eu estudei, ela não fica. E aqui começa a complicar, porque ele tem uma bota, né, que é bem para fora mesmo da canela, é como se fosse uma caneleira acoplada aí à bota, né? E ela passa aqui dos limites mesmo dessa canela, fica bem grande mesmo. A gente pode até estranhar um pouco a princípio, né? Mas é muito legal também esse visual, né? Uma coisa mais... Se o Batman existisse no mundo real, como é que seria, né? Ele com certeza teria equipamentos como esse daqui. O bate-cinto de utilidades dessa vez é o mais grosso de todos, proporcionalmente falando, porque ele vai ter sim aqui uma fivela quadrada, mas ao invés de ter só essas linhas, esses bastões, né, ele vai ter como se fossem bolsinhos mesmo, né, caixinhas, que é onde são guardados ali os equipamentos. E eu acho até que faz mais sentido um bate-cinto como esse daqui do que esses tubinhos que a gente tem nos outros dois estilos, né? Então ele tem tipo essas caixinhas de onde ele tira os equipamentos à medida que ele vai precisando. Na parte de cima aqui do tórax dele é muito desenhada essa armadura, então a gente
traça aqui essas linhas laterais, que são linhas de costura, né? E outras duas que seguem meio que a direção aqui da caixa torácica, né? Das costelas. E nesse espaço onde a gente fez essas linhas, a gente tem os músculos do abdômen, né? E aí vai da imaginação de cada um, se são os músculos dele que aparecem por baixo da roupa ou se isso aqui é desenhado na armadura dele, para enfeitar mesmo, para ficar mais legal. E aí talvez nem o Batman tenha esses músculos tão definidos assim, mas a armadura dele faz o favor de acrescentar no visual. O símbolo do morcego aqui no peito do Batman, nessa versão do desenho, ele é bem diferente dos demais, né? A melhor dica que eu tenho para dar para vocês é fazer um arco para baixo e um outro meio que paralelo. Aí você fecha nos dois lados, já dá para entender mais ou menos aqui as asas do morcego, né? A cabeça é bem pequena comparando com o corpo. E aí, duas curvas de um lado, duas curvas do outro, no espaço que sobra, mais uma pequena e o rabinho do morcego. Esse uniforme também, ele tem o Batman também com a capa pendendo dos ombros aqui. E ao contrário dos outros dois designs, nessa versão aqui a capa ela chega a tocar o chão realmente. Então ela fica meio que esparramada atrás do Batman, por onde ele anda. E as luvas dele são também luvas bem protetivas, né? Elas têm como se fosse uma placa aqui. E ela é amarrada com umas alças, né? Prendem aqui ao braço dele. A luva é muito detalhada, né? Uma luva de couro muito cheia aqui dos elementos aqui no... Como se chama essa parte, né? Nos knuckles, não sei como é que se chama isso. Os toquinhos dos dedos, né? Acho que é para o soco dele machucar mais os bandidos. E basicamente é isso, esse é o design, né? E as diferenças do design das três versões. O Batman do Bruce Timm, versão mais simplificada, mas com as proporções mais exageradas. O Batman do Danny O'Neill, né, que segue bem próximo aí às proporções mais realistas aí da anatomia, mas que é bem sutil nas curvas. E o Batman do jogo Arkham City. Eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui para poder finalizar os desenhos e volto com alguns recados finais. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o nosso vídeo com 3 jeitos de desenhar o Batman. Espero que vocês tenham gostado. Eu usei aqui as mesmas canetas e os lápis de sempre, né? Na verdade foi um lápis só que eu usei para poder finalizar, principalmente aqui o Batman do jogo Arkham Knight, né? Que ele é em 3D, então eu tentei dar uma sombreada mais sutil, sem tanto preto de caneta, de tinta mesmo, né? Foi o melhor que eu pude fazer nesse tempo e usando um lápis só. Aqui no meio a gente tem o Batman do Danny O'Neill. Eu fiz o máximo que eu pude aqui para poder me aproximar, né, do estilo de arte final, mas como eu falei para vocês, não é natural para mim. Vocês aí é que vão julgar se ficou legal ou não. O que eu achei mais fácil, naturalmente, foi justamente o do Bruce Timm, que é esse visual arrojado e super legal do desenho animado que a gente assistia na infância. Pessoal,
Muitíssimo obrigado mais uma vez, obrigado por ter acompanhado, por assistir e, claro, obrigado pelo apoio que vocês têm me dado comprando os meus livros, como, por exemplo, Alina e o Samurai Boy, tanto a Espada Celestial quanto o Samurai Boy, o Ladrão de Javalis. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.